Fala, torcedor do Palmeiras, sábado aqui, pessoal, 2 reforços aqui, revelado aqui, confirmado no Palmeiras, no time do coração de última hora. Pessoal, a Imprensa Esportiva aqui trazendo informação também do jogo de hoje, tem muitas informações aqui do time do coração. Não já pode deixar o seu like, pessoal, quero aproveitar para deixar o link como queira dos canais oficiais na descrição do vídeo. O Palmeiras tentou contratar na temporada, o Abel Ferreira... Eu não acho o elenco do Atlético pior que o do Cruzeiro, tá? Eu acho que... O Abel Ferreira, no ano passado, disse que o Palmeiras tentou contratar um jogador de 8 que custou 18. Você e que agora foi vendido por 8. Você se desfaz do Paulinho porque você precisa resolver questões financeiras. Aí você gasta 50 milhões no Júnior Santos, que para mim, que é um cara de 30 anos, é o cara que, com exceção da temporada passada, você não sabe se ele repete a temporada passada. Eu acho que é caro. 8 milhões de euros, 50 milhões de reais é caro para um jogador como o Júnior Santos. Não estou falando que ele é ruim, que ele não vai ajudar, que não está gastando menos do que vendeu o Paulinho, só que eu acho que é caro. É caro. Porque é a idade... No mercado brasileiro, você achou caro? Mas não é mercado brasileiro, é o valor de mercado. O Botafogo não vendia. O valor de mercado é um cara que tem uma grande temporada na carreira. 8 milhões de euros, 50 milhões de reais, para um time que diz que precisa... Em 2023 ele jogou bem, né? Jogou bem. Tô falando assim, uma grande temporada na carreira. A grande temporada na carreira dele é a do ano passado. Que ele tem aquele início brilhante, quando o Botafogo era muito questionado, e que ele faz o gol na final. 8 milhões de euros, 50 milhões de reais. Você vê poucos times brasileiros gastando 50 milhões de reais. Temos que encerrar, gente. Gomes, não adianta queimar o cara antes de pisar em campo. Vestiu a camisa, temos que apoiar, tá bom? Quem mais aqui, ó? Deixa eu ver uma mensagem aqui. Vamos lá. Caio Felipe aqui, ó. Facinca. Ô, Caio, vem na minha live que eu também tenho informação. Entendeu? Eu também tenho informação. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Calma, tá? Só isso, tá? Confia no que eu vou falar. Nem começou a live, não precisa ficar citando outros, não. Tá? Vem aqui comigo, tá? Por gentileza. Vamos lá. Najara Fonseca aqui, ou Najara Fonseca, perdão, não sei a pronúncia aqui, ó. Rony vai voltar a jogar ou vai ficar de escanteio outra vez, né? A princípio, amanhã, o Rony segue com o mesmo planejamento. Vamos aguardar, tá bom? Vamos aguardar, tá? Tá resolvido. Vocês estão de sacanagem? Alguém conhecia o Atuesta e o Tabata? Ambos ninguém conhecia, chegaram e jogaram nada. Ué, mas da mesma forma que 99% também não conhecia o Gustavo Gomes quando ele chegou e virou o Gustavo Gomes, né? Então você tem os dois lados, tá? Vamos lá. Fezinha aqui, ó. O pessoal fala mal porque ele jogava na Dinamarca. Só para lembrar, o Igor Jesus veio do outro lado do mundo, veio do mundo árabe, né? E marcou contra a gente em todos os jogos que eles tiveram. Tá certo. Quem mais aqui, ó? Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. Paulo Sérgio. Moisés era um desconhecido, também jogou muito. Moisés veio do Rijeka, da Croácia, mas tinha jogado na Portuguesa em 2013, tá bom, Paulo? 2 anos, praticamente 2 anos, 3 anos antes do Palmeiras, tá? E jogou muito bem por lá. Multiverso aqui, ó, não conheço o cara, mas do jeito que a diretoria contratou nos últimos, me deixa um pouco com medo. E isso você tem razão. Você tem todo o direito de ter pé atrás também, entendeu? Eliseu, Murilo, também chegou assim, hoje um dos melhores do Palmeiras. Murilo já tinha jogado bem no Cruzeiro, tanto que ele foi vendido para o Lokomotiv da Rússia, porque tinha jogado bem no Cruzeiro, né? Alguns jogadores tinham tido algumas passagens que talvez muita gente não tinha lembrado, mas que quando voltaram para o Brasil, eles voltaram já com um certo tipo de valor, tá bom? Vamos lá aqui, ó, deixa eu ver quem mais está falando aqui, ó. Fabrício Futegawa, tem novidade de algo 9, Facinca? Por hora não. Perguntem para ela aqui, ó, que tá perguntando aqui, ó, se eu tô mais calmo, tia Leila. Ainda não, né? Porque quando a senhora vai ao microfone, o que a senhora tem falado de situações que não se concretizam com verdades, fica difícil acreditar e ficar calmo com a senhora, né? Mas enfim, vamos lá. Tiago Casado, ó. Sobre Matheus Pereira, nada de novo? Nada. Queria demais esse cara no Palmeiras aqui, entendeu? Senhoré, aqui, ó. Barros pra rua, já passou da hora. É muito fraco, entendeu? E ele pergunta ainda aqui, o Fezinho, que é o zagueiro da Thumb. Eu vou contar pra vocês, e isso é apenas uma sugestão minha, porque o Palmeiras está atrás de um zagueiro experiente. Entendeu? Como pergunta aqui o João aqui, ó. Zagueiro vem? Palmeiras está atrás de um zagueiro mais experiente, que não é tão jovem, numa espécie do que era até o ano passado o Luan. Tá? Um cara mais experiente, mais rodado, de um bom histórico no futebol e que possa se revezar ali junto com o Gomes e o Murilo e, ao mesmo tempo, abrir, né, os espaços necessários para o Naves e para o Benedetti. Palmeiras quer 2 jovens e 3 experientes, tá bom? Para fechar o elenco de zagueiros. Isso é uma informação minha aqui para vocês, mais uma, tá certo? Vamos lá, Paulo Sérgio, Fabinho tá jogando bem, vai acabar ficando de escanteio. É uma preocupação. E aí vocês vão ter que questionar o Abel, né?
que fala que é tão injusto com o Fabinho e tá contratando mais jogador para a posição do cara, entendeu? Enfim, vamos lá. Deixa eu conversar com vocês aqui e explicar essa história do Emiliano Martinez. E pessoal do Superchat, eu vou colocar só o primeiro para dar aquele estímulo aqui, ó. O Marcos deixou em 90 e o Pedro Alves, como sempre, com 27,90. Será que está tendo mais negociações em sigilo? Negociações em sigilo, todas no Palmeiras são, tá? Algumas acabam vazando, outras não, mas com certeza sim. O elenco, meu caro Pedro Alves, não está e está bem longe de ser fechado, tá bom? Isso, pode confiar nessa minha informação por aqui. Então, eu vou ler o restante, vão mandando os superchats de vocês, vão tirando as suas dúvidas, coloque as suas indignações ou então as suas positividades, mas principalmente coloque nos likes, tá? No like é sempre mais importante, tá bom? Para que cada vez mais a live se impulsione, tenha mais audiência, que vocês tenham mais com quem trocar ideia e principalmente o canal cresce mais. Eu agradeço muito essa força-tarefa. E se inscreva, hein? Se você não está inscrito aqui, por favor, se inscreva aqui no canal do Facincani, tá bom? Gente, o que eu ouvi hoje à tarde sobre valores é de que o Palmeiras pagou 5 milhões de euros, mais bônus que podem chegar aos tais 7 milhões e meio, tá? Isso é o que eu apurei da minha parte. 5 de euros mais bônus. Se tem outra informação, aí cada um vai em busca da sua. Aqui eu tenho. E com quem recentemente me bateu muita coisa importante em relação a Palmeiras, essas informações, entendeu? É que o Palmeiras pagou 5 milhões, tá bom? Agora, algo que me chega aqui também é o seguinte, tá? Mais duas para vocês aqui. E uma delas, de verdade... Aliás, as duas, viu? Vou ser bem sincero, são duas informações aqui que... exclusivas. Vou até colocar aqui para vocês, como as coisas mudam aqui. Vou colocar um plantão aqui para vocês. Como lá na placar aqui, tem um banner de plantão aqui, ó. Ponto. Atenção, plantão do Verdão, tá? São duas informações. O Palmeiras perdeu completamente as esperanças no Andréas Pereira, tá? É o que eu falei para vocês e tenho dito sempre, há pelo menos 2 semanas, para começar. São 3 de largada, tá? Depois eu vou falar do Emiliano, porque agora chegou aqui mesmo. Palmeiras segue naquele aguardo mais para não vir a público e chancelar outro mico que foi se enfiar numa novela em que era muito difícil de se concretizar e vai, obviamente, gerar muita repercussão negativa da torcida do que qualquer outra coisa. Mas a esperança é zero e agora somente se o Fulham quiser fazer negócio. Ou seja, é ainda mais um milagre. Como eu tenho batido na tecla desde o começo de janeiro. O Fulham não quer vender, o Fulham não abriu negociação e todas as respostas que o Fulham deu ao Palmeiras foram não. Então, segue a mesma, tá? Outras duas aqui. Ryan do Vasco. Jogador de 18 anos. Essa me chama muito a atenção. De verdade, eu vi poucos jogos desse garoto. Não vi nada que me chamasse a atenção. Porém, o Palmeiras está em conversas com o Vasco para tentar desenrolar essa história. Tá? Então, essa é uma informação aqui, canal do Facincani. Ryan do Vasco. Tá? Palmeiras está em conversas com o Vasco para tentar desenrolar essa história. Sinceramente, tá? É um jogador de 18 anos que eu vi muito pouco dele na temporada passada. Não me chamou a atenção necessária. Não vi nada demais. Lembrando que o Palmeiras tem na base, e já subindo agora, Luigi e o Thales. Precisa de mais um jovem, promissor,
de 18 anos, sendo que a necessidade é que o Palmeiras traga um centroavante experiente ou um meia / ponta esquerda experiente que resolva? É por isso que eu falo que a diretoria do Palmeiras está batendo cabeça, mas assim, tá pior que carrinho de bate-bate da época do Play Center. Tá? Outro nome que o Palmeiras está conversando, e a palavra que foi usada exatamente aqui na mensagem para mim, tá? Exatamente aqui na mensagem para mim. Ó, as duas mensagens que chegaram aqui, tá? As duas mensagens que chegaram aqui, tá? Vou até levantar aqui para não dar problema. O Palmeiras quer e sabe que os valores são altos. O ponteiro que joga aqui no futebol brasileiro, tá? Joga pelos dois lados, principalmente do lado esquerdo do campo. Wanderson, do Internacional, tá? Além de Ryan do Vasco, Wanderson. Mas a palavra que foi usada sobre... Tá complicado. Ou seja, Palmeiras sabe que o Internacional, claro, vai fazer jogo duro por um dos seus principais jogadores de elenco, tá? O Wanderson tem 30 anos, tá? 30 anos, é um jogador já experiente. O Wanderson é titular do Internacional e, obviamente, que o Inter na Libertadores não vai querer se desfazer de um de seus principais jogadores, tá? Então, senhoras e senhores, o Palmeiras busca essa contratação, lembrando que ao final da temporada passada, o Wanderson perdeu espaço para o Wesley, tá? Perdeu espaço para o Wesley na equipe do Inter. Então, é um jogador importante do elenco, é tido como uma espécie de um 12º jogador do Inter, tá? Mas ele perdeu a posição para o Wesley, justamente porque ele é um ponta pela esquerda. Então, são esses dois nomes que o Palmeiras agora prospecta para o setor ofensivo. Ryan do Vasco e o Wanderson do Inter, que na temporada passada teve 10 participações em gols em 43 jogos. É muito baixo. Na temporada em que ele foi titular absoluto, 23, ele teve 18 participações em 61 jogos. É razoável. E na temporada 22, quando ele volta, né, para o futebol brasileiro, vindo do Krasnodar da Rússia, ele fez 10 participações em 32 jogos. Também nada demais. O Wanderson é um bom jogador? É um bom jogador. Não é nada que brilhe os meus olhos. Então, por isso que eu falo que o Palmeiras está perdido, tá? Então, repito para vocês aqui. O Palmeiras quer a contratação do Wanderson, até por causa dessa perda de espaço no Inter, mas o Inter não abre mão, o Roger gosta do jogador e o tem como uma espécie de um 12º atleta no elenco, como a primeira válvula de escape do ataque, que hoje é formado por Ener Valencia, pelo Wesley, enfim, por esses caras que ali à frente habitam o setor ofensivo do Internacional. Pode até jogar juntos, porque o Wanderson faz ponta direita e esquerda. Mas, por causa dessa dificuldade do Internacional, de não querer se desfazer do jogador e perder atletas minimamente importantes para 2025 e ano de Libertadores, a negociação, como vocês leram aqui que eu recebi, é o tá complicado. Assim como o Palmeiras conversa com o Vasco por esse jogador de 18 anos chamado Ryan, tá? De verdade. São dois nomes que para mim não mudam o dólar do qual o Palmeiras precisa, tá? Não mudam o dólar. Lembrando que o Ryan, ele joga
como atacante, pode fazer, claro, as duas beiradas, mas ele é mais um segundo atacante, não é centroavante. Temporada passada, claro, ainda muito jovem, 2 golzinhos marcados com uma assistência. Ele arrebentou no sub-17 do Vasco, quando fez quase 30 gols numa temporada para 34 jogos. Mas sub-17. Não estamos falando de profissional. Já jogou com a seleção, de base, campeão sul-americano sub-17, enfim. Claro que é o que eu coloquei muito bem. Ele é promissor. Mas por hora não me saltou aos olhos. Não me saltou aos olhos. Tá? Ele não foi titular absoluto do Vasco na temporada passada. É mais um garoto que está tentando um lugarzinho dele ao sol. Pode ser, quem sabe, neste ano de 2025 que ele possa ter mais chance. Até agora não entrou em campo com o Vasco, porque o Vasco não colocou seus principais jogadores ainda, ou pelo menos o Ryan não jogou com a camisa do Vasco. Aliás, ontem o Vasco começou a soltar um pouquinho do elenco, né? Que vai ter o comando do Carille. Então, são esses 2 jogadores, mais a novela do Andréas, que eu estou atualizando aquilo que eu já estava afirmando para vocês, de que o Palmeiras tem um radar. Então, quando perguntarem ao Palmeiras, tá, negociação sigilosa, 2 aí que eu estou informando a vocês, tá bom? Já podem ser confirmadas aí pelos lugares. Mas depois forem confirmadas pelos lugares, por gentileza, né? Não venham falar que, informado primeiro pelo fulano e depois pelo ciclano ali confirmado, né? Já sabem como é que funciona aqui o canal do Facincani, porque o canal do Facincani dá créditos necessários, como, por exemplo, na contratação do Emiliano Martinez, que esta foi informada em primeira mão e não por outros ali, pelo portal chamado Nosso Palestra, tá certo? Então, plantão do Palmeiras para vocês aqui, tá? O Palmeiras conversa com o Inter, conversa com o Vasco, para tentar entender modelos de negócios por Wanderson e Ryan, e da parte do Internacional é que está complicado, que o Inter não quer vender o Wanderson, que o Inter e o Roger Machado não querem fazer negócio para perder um atleta que é importante para o elenco do Internacional, ainda mais no ano de Libertadores, tá certo? Enfim, notícias dadas para vocês aqui. Já vou falar do Emiliano Martinez, já que surgiu de última hora aqui. Então, prioridade sempre para o que é ao vivo. E já que estamos ao vivo, ainda mais algo que é um fato novo. Então, dita aqui as mensagens e, obviamente, colocado para vocês. Vou ler mensagens na tela de todo mundo que está se manifestando em relação a esses 2 jogadores. Entendeu? Vamos lá. Matheus Viana. Ryan, PQP, esse cara é um lixo. Né? Vamos lá. Edenilton, ouvindo essas notícias, Adenilton, dá vontade de chorar. Tá? O Catelo, só jogador ruim. Tamo perdido, Facinca. Eu quero que vocês respondam pela minha cara se eu fiquei animado. Só isso. Olhem pra minha cara e perguntem se o meu sentimento é o mesmo de vocês. Só isso que eu quero que vocês respondam pra mim. Tá bom? Só olhem pra minha cara. E aí vocês colocam um balãozinho, entendeu? Um balãozinho aqui, e aí vocês colocam o meme, entendeu? Qual é a minha cara? Ai. Eu desisto de ser palmeirense, é o Flávio Santos, entendeu? Vamos lá. Paulinho Dug. Tomara que o Inter não negocie. Essa diretoria é uma vergonha, tá? Renato Cruz, contrata o Soteldo para a esquerda. Olha, melhor que esses 2 o Soteldo é. Isso eu não vou negar não, viu, meu caro Renato Cruz? Eu tô com você. O Soteldo é melhor que Wanderson e o Soteldo é melhor que o Ryan do Vasco, né? Convenhamos, tá? Bad Boy Souza aqui, ó. 2 nomes fracos para mim com todo respeito aos jogadores. Eu só tô lendo, entendeu? Carlos Anjos dá uma trucada. Felipe Anderson chegou com a aprovação de vocês, inclusive a minha. Tá vendo, Carlos? Como eu não fujo de responsa, aprovei. Até agora não fez por onde. Abre aspas para Felipe Facincani. Até agora ele é o Lucas Lima 2.0.
e ele hoje joga no Palmeiras um futebol bundão. O futebol que o Felipe Anderson joga hoje no Palmeiras é um futebol bundão. O que é um futebol bundão? É um futebol em que você não arma, não dribla, não chuta, não decide, não desarma, ou seja, você está em campo jogando um futebol bundão. É isso. Esse é o Lucas Lima. E aí, por outro lado, ele fala que o Rios também foi assim cornetado e que se tornou um jogador importante no Palmeiras. É isso aí, pessoal. O Palmeiras hoje aí tem jogo diante do Novo Horizontino. E, pessoal, expectativa muito boa, né? Informação sobre 2 jogadores aqui no Verdão aí, pessoal. Vamos lá. Palmeiras abre negociação com o Internacional por o Anderson e quer contratar a camisa 10 do Tigre, pessoal. Planejamento do Palmeiras prevê mais reforços aí na atual janela. A janela de transferência no Brasil está aberta entre 28 de fevereiro. O Palmeiras até aqui anunciou 3 reforços, né, para a temporada. O volante Emiliano Martinez e os atacantes Paulinho e Facundo Torres. 2 atacantes, né, pessoal? Abel Ferreira quer mais. A presidente Leila Pereira sabe disso. As principais carências aí do elenco, pessoal, são na zaga, né? Então, pessoal, as principais necessidades aí da posição no momento no Verdão seria na zaga, né? Um meio-campista aí, típico camisa 8 aí, é um centroavante. O Palmeiras ainda mantém a proposta do Fúria sobre Andrés Pereira na casa dos 23 milhões de euros, hein? 143 milhões na cotação, pessoal. O Bola VIP apurou que, após anunciar Emiliano Martinez, o Verdão está com negociações abertas aí, com mais 2 jogadores, hein? O meia João Bruneta aí, do Tigre, né? O atacante Wendel do Internacional. Ambos alvos são pensados estrategicamente para possíveis. Então, pessoal, o Verdão está interessado nesses 2 jogadores aqui, confirmado aí. João Bruneta aí, do Tigre, né? E o atacante o Wendel do Internacional. Os 2 reforços aí de excelência aí que chegaria aí com bastante aí visibilidade, né? Porque são jogadores badalados. Deixa aqui sua participação. Você quer ver esses 2 craques no time do coração? Se for novo aqui, pessoal, um prazer. Quero agradecer a cada um de vocês que chegou até o final do vídeo. Nos apoia deixando seu like. Mais uma vez aqui lembrar para deixar o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Participe, deixe seu palpite para o jogo de hoje, pessoal.